Pegue a palavra de Deus, você que pode. Eu vou também colocar na tela aqui, para que todos aqueles que estão no trabalho, estão em alguma situação que não dá para você abrir a sua Bíblia, aí você possa acompanhar juntamente comigo essa leitura muito importante, que está no livro de Jeremias, capítulo de número 9. Jeremias, capítulo de número 9. Vamos examinar as escrituras neste momento. Jeremias, capítulo 9, verso de número 23, a Bíblia diz da seguinte forma: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que passagem bíblica extraordinária, gente. Mas se alguém se gloriar, gloria-se nisto, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Isso é grande demais para todos nós que estamos aqui nesta oportunidade. Jeremias, capítulo de número 9, verso 23 e 24. Deixa eu falar algo para você aqui muito importante. Naquela idade, eu vou responder uma pergunta que me fizeram. Em que consiste a grandeza de um ser humano? Foi a pergunta que eu recebi. Pastor, como que eu posso olhar para uma pessoa e ver que essa pessoa tem uma grandeza, não no sentido de orgulho, não no sentido de ser envaidecido ou envaidecida, mas a grandeza de Deus na vida de um ser humano, em que consiste? E eu quero falar para você aonde consiste a grandeza de Deus, como que nós podemos identificar um homem grande, uma mulher grande perante Deus. Escute isso e, se você puder, anote. Primeiro ponto, para nós identificar um homem e uma mulher que vive a grandeza de Deus e que tem essa preciosidade na sua vida. Primeiro ponto, para você ver a grandeza de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, o primeiro detalhe, observe se essa pessoa conhece Jesus. Primeiro ponto, a grandeza de um ser humano está em conhecer Jesus, em conhecer o Evangelho, em conhecer o Eterno. Quando você vê que um homem, uma mulher, uma pessoa conhece o Eterno, conhece o Todo-Poderoso, conhece o que criou os céus e a terra e tudo que existe, então essa pessoa, ela tem essa grandeza na sua vida. A maior dádiva de um ser humano que Deus concedeu para o ser humano aqui na face da terra, junto com o tempo, é a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer Jesus. Juntamente com o tempo, porque o tempo é a maior dádiva de Deus para um ser humano em vida. Não existe nada maior do que o tempo. E juntamente com o tempo, esse privilégio de ter conhecido Jesus Cristo, de ter conhecido o Evangelho, de ter conhecido a palavra de Deus, de ter conhecido o Eterno que criou todas as coisas. Aí você pode, quem sabe, dizer assim, tá bom, pastor, mas não basta só conhecer, tem que também obedecer. Eu vou dizer uma coisa para você que é muito importante. O homem e a mulher que conhece o Evangelho de verdade, esse homem e essa mulher obedece. O homem e a mulher que conhece Jesus de verdade, esse homem e essa mulher é capaz de renunciar à sua vontade. O homem e a mulher que conheceu de verdade o poder do Eterno e a sua palavra, esse homem e essa mulher não desvia da presença de Deus. Uma pessoa que desvia, uma pessoa que volta atrás, uma pessoa que deixa de caminhar na presença de Deus, é porque essa pessoa nunca esteve na presença de Deus. Essa é a grande realidade. Se você conhece alguém que está afastado, né? Ah, fulano veio as lutas, os problemas e afastou. Essa pessoa se afastou porque ela não conheceu a essência de Deus. Esse homem e essa mulher não experimentou, não bebeu
do amor de Deus, não bebeu da misericórdia. Essa pessoa, ela não conheceu o impacto do evangelho na alma, no espírito, no corpo de uma pessoa. Porque o homem e a mulher que tem esse privilégio, essa graça, essa grandeza de conhecer o evangelho, de conhecer o Todo-Poderoso, essa pessoa não desvia. Pode vir lutas, pode vir problemas, pode vir dificuldades, pode vir um inferno. Essa pessoa não desvia. Porque dentro dele, dentro dela, a pessoa tem a convicção de que o maior está com ele, de que o maior está com ela. Então, dentro do que nós estamos comentando, um dos privilégios, né? Um dos privilégios que o ser humano tem em vida é de ter conhecido o Evangelho. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós passamos a crescer na presença de Deus. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós nos tornamos grande aos olhos do Eterno. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós nos tornamos homens e mulheres diferentes dos demais. Não que Deus faz acepção de pessoas, mas Deus não trata todo mundo igual. Você consegue? Como assim, pastor? Não entendi. Escuta o que eu vou te falar. Escuta isso. Deus não trata todo mundo igual. E é isso que é o interessante do Evangelho. Porque Deus ama a todos, mas não trata todo mundo igual. Se Deus tratasse todo mundo igual, Deus seria injusto. Se o Eterno tratasse todo mundo igual, ele seria injusto. Porque como pode? Ele vai tratar aquele que obedece, aquele que renuncia à sua vontade, aquele que se esforça para guardar os seus princípios, ele vai tratar igual aquele que dá coice na sua palavra, vai tratar igual aquele que zomba do sacrifício do seu filho, vai tratar igual aquele que simplesmente vira as costas para ele e abraça os espíritos do diabo. Não, Deus ama todos, mas não trata todos iguais. Por isso que a grandeza de um ser humano está em conhecer o Evangelho, em conhecer a grandeza do Todo-Poderoso, como a Eliane. Obrigado, Eliane, pela sua opinião. Isso aqui, é muito profundo, porque nem nossos filhos são tratados igualmente. Imagine o nosso pai. Exatamente. Por mais que uma mãe, que um pai que está aqui venha dizer que trata todos os filhos iguais, mas pode tratar igual enquanto todos estão obedecendo. A partir do instante que um se torna rebelde, esse rebelde, o tratamento é diferente daqueles que obedecem. Essa é a grande realidade. Você pode tratar todos os teus filhos com igualdade enquanto eles estão dentro da disciplina, enquanto eles estão vivendo dentro da obediência, enquanto eles estão respeitando a sua posição de pai e mãe. A partir do instante que esse filho passa a bater contra esses princípios, o seu tratamento se torna diferente. Então Deus não trata todo mundo igual, dentro do que nós estamos falando da grandeza de um ser humano. Então, se você perguntar em que consiste a grandeza de um ser humano, pastor, a grandeza de um ser humano, no primeiro ponto, consiste em conhecer o Evangelho, em conhecer quem é Deus, em conhecer quem é Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui me assistindo, olhando para você. Você que conhece o Evangelho de verdade, você que conhece Jesus Cristo de verdade, você que andava na escuridão, andava em trevas, e hoje você está na luz, você não desvia do Evangelho, você vai até o fim. Pode se levantar o que for. Se lançar para você, você que está me assistindo, que conhece o Evangelho de verdade, se lançar para você, nega Jesus, ou você morre, você é capaz de morrer pelo Evangelho. É o contrário daqueles que conhecem uma denominação evangélica. É o contrário daqueles que apenas conhecem um pastor de igreja, que conhece um padre, que conhece um líder religioso. É diferente. Um homem e uma mulher que conhece o Evangelho, que conhece Jesus Cristo, esta pessoa, ela é capaz de morrer dentro da convicção que ele e ela têm pelo Evangelho. Essa é a grande realidade. Então, o primeiro detalhe que prova que um ser humano, tem a grandeza de Deus na sua vida é quando essa pessoa conhece o Evangelho. Quando ela conhece Jesus Cristo, quando essa pessoa conhece a palavra de Deus. Que privilégio que nós temos. Que privilégio. E esse versículo de Jeremias é exato o que eu estou comentando com você. Olha aqui, eu vou até grifar para você. Eu vou grifar para você ler juntamente comigo. Jeremias, capítulo 9, verso 23. Olha que giganteza de versículo. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria,
Quantas pessoas que se acham, né, acima dos demais, porque tem um pouquinho de sabedoria, se acha acima dos demais. Sabedoria não nos faz diferença de um ser humano para o outro. Nem se glorie o forte na sua força. Força não faz um ser humano diferente do outro. Você consegue compreender? Não se glorie o rico nas suas riquezas. Riqueza não difere um ser humano do outro. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Isso é grande demais. Então, não adianta se gloriar na sabedoria, porque sabedoria não diferencia um ser humano do outro. Não adianta se gloriar na força, porque força não diferencia um ser humano do outro. Não adianta se gloriar nas riquezas, porque riquezas, coisas materiais, não diferenciam um ser humano do outro. Nós temos que ter consciência de uma coisa, que o que diferencia um ser humano do outro é aquele que conhece a Jesus Cristo, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que entende que o eterno é o criador de todas as coisas. Quando a pessoa tem essa convicção, então, automaticamente, não há nada e não há ninguém que possa deter esse homem e essa mulher da face da terra. Essa é a grande realidade. Você consegue compreender? Vamos lá, deixa eu te falar o segundo, vou te falar três detalhes. Segundo detalhe, muito importante, segundo detalhe, Bom, vamos lá. Segundo ponto aqui importante, que diferencia um ser humano do outro, que prova que o ser humano ele tem a grandeza, ela tem a grandeza de Deus na sua vida. O que seria, pastor? O que diferencia um ser humano do outro é quando esta pessoa consegue controlar a sua língua. Não entendi. É isso mesmo. Controlar a sua língua. Um ser humano que controla a sua língua é diferente daquele que não tem controle na língua. Um ser humano que consegue guardar a sua língua, este ser humano é maior do que aquele que não consegue guardar a sua língua. Um ser humano que consegue disciplinar o que ele fala é diferente de um homem, de uma mulher que não tem disciplina na fala. Por quê, pastor? Porque pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu colocar aqui essa passagem gigantesca de Mateus, capítulo 12, verso 37. Mateus 12, 37. Olha o que a Bíblia diz. Vou colocar na tela para você. Mateus 12, 37. Olha isso. Mateus 12, 37. Deixa eu grifar aqui para você. Porque por todas as palavras será justificado. Ou melhor, porque por tuas palavras será justificado. E por tuas palavras serás condenado. Então aqui você começa a entender que a língua faz toda a diferença de um ser humano para o outro. Por quê? Porque aquele que sabe usar a sua língua, esta pessoa é justificada perante Deus, perante o Eterno. E aquele que não sabe usar a sua língua, recebe a condenação perante o Eterno. Há muitas pessoas vivendo em situações de calamidade, vivendo em situações desconfortáveis, em situações de desespero, de agonia, de pavor, porque são pessoas que não sabem controlar a sua língua. E quando eu falo em controlar a língua, eu não estou dizendo apenas de pessoas que são maldizentes, que falam mal da vida dos outros. Eu não estou falando apenas de pessoas que são fofoqueiros, que são pessoas que vivem no mexerico, homens e mulheres, que vivem por aí no leve trás. Eu não estou falando apenas disso. Quando eu falo no controle da língua, eu digo até mesmo na disciplina daquilo que você fala para os teus filhos, daquilo que você fala para o teu marido, daquilo que você fala a respeito da sua própria vida. Quantas pessoas que chamam a praga, quantas pessoas que chamam a maldição, que chamam os espíritos ruins para dentro da sua casa através das suas palavras.
Pessoas que chamam nomes pesados em direção dos seus filhos. Pais e mães que não têm nenhum controle, nenhuma disciplina na língua e são capazes de chamar os seus filhos de capeta, de desgraçado, de chamar os seus filhos de miserável, de chamar os seus filhos de demônio, de capetinha e tantas outras, de danado e de tantas outras palavras terríveis, de tantas outras palavras que são tenebrosas perante o mundo espiritual. Pessoas que não têm controle na língua, que não têm disciplina. Pessoas que chamam a própria maldição, que chamam o próprio demônio para a sua vida. Quando ele e ela diz, eu sou um desastrado, eu nasci para sofrer, a minha vida é um inferno, meu casamento é um pedacinho do inferno, meu marido nunca vai se libertar da bebida, isso aí vai até o fim, já orei muito, já jejuei, já falei, esse homem não muda. Esse homem, meu filho do jeito que vai acabar morrendo na droga. Quando você abre a sua boca para proferir isso, você é uma pessoa que não tem controle na sua língua. Você não tem disciplina na sua língua. E a falta de disciplina na língua é o motivo do sofrimento de muitas pessoas. Tem muita gente no evangelho de Bíblia na mão. Tem muita gente dentro dos templos religiosos com a vida, você está entendendo? Arrebentada, com a vida destruída, com a vida arrasada. Por quê? Porque são homens e mulheres que não têm controle na língua. Pessoas que não somente falam mal da vida dos outros, como também se auto-amaldiçoam. Pessoas que pegam o seu pagamento, pegam o seu salário na mão, e na hora que pega o salário, ele e ela já amaldiçoa. Ixi, isso aqui não vai dar para pagar nem metade das dívidas. Meu Deus, meu salário cada dia que passa está piorando, está uma miséria. Eu tenho que arrumar outro lugar para trabalhar porque o meu salário está uma miséria. Não vai dar para pagar nem metade das dívidas. Quer dizer, você está profetizando e se você profetizou, vai se cumprir. Você está usando a sua língua para profetizar? Se prepare. Se prepare, porque vai se cumprir. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu abrir para você aqui. Eu acredito que está em Isaías 55:11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se está em Isaías 55:11. Deixa eu só dar uma conferida, né, se é isso mesmo, que eu vou colocar na tela esse versículo para você ver. Isaías 55:11. É isso mesmo. Isaías 55:11. Vou colocar na tela para você ver a grandeza dessa palavra aqui. Ó. Olha isso aqui. Isaías 55:11 diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Olha isso, gente. Olha isso. Eu vou grifando e te explicando. Assim será a minha palavra. Assim será a minha palavra. Deixa eu grifar aqui. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Como que será a palavra que sair da minha boca? Ela não voltará para mim vazia. Eu falei, não vai voltar vazia. Eu soltei, não vai voltar para mim vazia. Não vai voltar vazia. Se eu falei de um jeito ou de outro, vai voltar para mim e não vai voltar vazia. Antes fará o que me apraz. Antes fará aquilo que me agrada. Como que me agrada, pastor? Se eu profetizei que a maldição está no meu salário, vai fazer isso. Porque se eu estou profetizando é porque isso é que me agrada. Se eu estou profetizando que a doença braba está na minha vida e essa doença é minha, então essa doença vai ficar comigo porque isso é o que me agrada. Você consegue compreender? E mais, prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, não só fará o que me agrada, mas prosperará, multiplicará dentro daquilo que eu falei. Então as palavras é um dos motivos do sofrimento da humanidade. As palavras é um dos motivos dos demônios terem legalidades para trabalhar em famílias, para trabalhar na vida dos filhos, na vida de marido, na vida de esposa, trabalhar na vida econômica, trabalhar dentro de uma empresa, trabalhar nos bens materiais que a pessoa tem destruindo. São legalidades que são dadas através de palavras.
Palavras e comportamentos têm o mesmo peso no mundo espiritual. Não entendi, pastor. Vou repetir para você. Palavras e atitudes, que são comportamentos, têm o mesmo peso no mundo espiritual. Tem coisa que você não faz, mas só de você falar, o mundo espiritual pega. Tem coisas que você não faz, mas você falou, o mundo espiritual já pega. Já tem coisas que você não precisa nem falar, só de você fazer, o mundo espiritual já pega como legalidade. E nós temos que entender isso, que a grandeza de um homem, a grandeza de uma mulher está no controle da língua. Está na disciplina da sua língua. Escuta o que eu vou te falar aqui. Eu vou ser bem claro no que eu vou te dizer. Eu não pedi ainda para você. Gente, faça como a Alice escreveu aqui. Deixa o seu like aí. Vamos lá. Deixa o seu like. Nos ajude a rompermos o algoritmo e alcançar mais pessoas. Deixa Deus te usar aí. Vamos lá. Deixa o like. Não custa nada. É rapidinho. É só você dar um joinha aí para cima, que o YouTube vai notificar mais pessoas e avisar que nós estamos ao vivo nessa participação especial, tá bom? Vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, escute o que eu vou dizer para você. Preste bem atenção. Há pessoas que estão no Evangelho, tá? Estão no Evangelho. Estão dentro de templos, dentro de denominações, dentro de igrejas. Essa pessoa, o avaliado, se ele ou ela tem a grandeza de Deus na sua vida, como que eu posso avaliar? Você avalia pelo jeito dessa pessoa, pela língua dessa pessoa. Tem muitos pregadores que estão em cima do altar que eles não estão caminhando com Jesus. Por quê, pastor? Porque a sua língua os condena. Tem muita gente de microfone na mão para lá e para cá cantando e fazendo os seus showzinhos, né? Seus showzinhos dentro dos templos, que essa gente não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a sua língua mostra que essa pessoa não tem o Espírito Santo. Tem muita gente aí envolvido, né, com o trabalho de igrejas, de denominações e de coisas, isso e aquilo. Essa gente não tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque uma das coisas que faz o Espírito Santo trabalhar e demonstra que ele está agindo em nossa vida é o controle da nossa língua. Tem gente que fala mal da vida de todo mundo, fala mal dos filhos de todo mundo, fala mal da família de todo mundo, mas a dele e a dela é o verdadeiro reboliço. A família dele e dela é o verdadeiro reboliço, a verdadeira bagunça, mas sempre falando mal da vida de um e de outro. Eu pergunto para você, o Espírito de Jesus Cristo está dentro de uma pessoa dessa? O Espírito da santidade está dentro de um homem desse e de uma mulher dessa? Está dentro de uma pessoa dessa? O Deus santo e verdadeiro, o Santo de Israel, está dentro de uma pessoa dessa? Não. Então, a língua, o controle da língua é um grande diferencial na vida de um homem e na vida de uma mulher. A grandeza de um ser humano está no controle da língua. Aquele que controla a sua língua se torna infinitamente perante Deus maior do que aquele que não tem controle da língua. Terceiro ponto, a grandeza de um ser humano se encontra em controlar o seu apetite. Não entendi, pastor, em controlar o seu apetite. Um homem e uma mulher que controla o seu apetite, esse homem e essa mulher é diferente daquele e daquela que não controla o seu apetite. Um homem e uma mulher que consegue disciplinar a sua fome é diferente daquele que não tem disciplina na fome. Não entendi. Deixa eu explicar para você aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é importante você entender isso. Quando nós chegamos aqui nesse mundo, né? Quando nós chegamos aqui nesse mundo, que nós viemos aqui, que nós nascemos, a identidade de que nós nos tornamos seres aqui da Terra foi exatamente a comida. Uma criança, quando nasce, ela não pede um berço confortável, ela não pergunta para o médico que está fazendo parto ali se ela vai embora de carro, se ela vai embora a pé, se ela vai embora, enfim, numa Lamborghini, uma Ferrari. A criança não está preocupada com isso. Ela não está preocupada se vai vestir um pijaminha, uma roupinha que foi comprada na grife, ou se vai embora nu, enrolado numa coberta. Não está preocupado com isso. A preocupação de uma criança, mesmo de uma forma inconsciente, a preocupação dessa criança é
encher a sua barriga. Por isso que a primeira coisa que uma criança pede depois que nasce é comida. Alguém ensinou para essa criança que sugar o peito da sua mãe vai sair comida? Não. Quem ensinou foi Deus, lá dentro do ventre. Nas conversas que essa pessoa tinha com Deus, o Eterno ensinou essa criança lá. Por isso que às vezes você vê uma criança chorando no ventre, outras vezes rindo e algo semelhante. Então, ali foi Deus ensinando. E o que identifica que o homem e a mulher está no plano terreno é a fome. É a fome. Quando o ser humano está partindo, indo embora do plano terreno e voltando para o plano espiritual, a primeira coisa que a pessoa perde é a fome. Quando você nasce cheio de fome e de sede. E é por isso que a primeira coisa que uma criança pede é o peito da mãe. Porque ela nasceu cheia de fome e cheia de sede. Estava sendo sustentado pelo cordão umbilical, mas como prova de que veio a esse mundo, ela é cheia de fome e cheia de sede. Quando a pessoa vai partir de volta para o plano espiritual, esse homem e essa mulher, as duas primeiras coisas que a pessoa perde é o quê? A fome e a sede. Então, o que identifica que nós somos da terra é a comida e a bebida. Se não tiver dentro de mim comida e nem bebida, eu não tenho nada da terra dentro de mim. Então, eu sou um ser espiritual fisicamente aqui nesta terra. E quando eu consigo controlar o meu apetite, eu estou controlando aquilo que me identifica com essa terra. Quando eu consigo disciplinar a minha fome, eu estou disciplinando aquilo que é o motivo do meu nervosismo. Aquilo que é o motivo, sabe, das minhas dores de cabeça. Aquilo que é o motivo da minha barriga roncar. Aquilo que é o motivo da minha inquietação. Aquilo que é o motivo de eu me fechar, de eu me trancar. Porque quando a pessoa está com fome, ela tem vários sintomas e comportamentos. A pessoa com fome, ela fica brava. A pessoa com fome fica nervosa. A pessoa com fome, ela fica inquieta. A pessoa com fome, ela não quer conversar com ninguém. Ela não gosta nem de conversar e nem de ouvir ninguém. A pessoa com fome e com sede, ela fica uma pessoa totalmente descontrolada. E quando você consegue disciplinar isso, você se transforma num ser humano diferente dos demais. Um homem que consegue disciplinar o seu apetite, ele tem mais saúde do que um homem que não consegue disciplinar seu apetite. Uma mulher que consegue disciplinar o seu apetite, ela desfruta de um corpo saudável muito mais do que a outra mulher que não consegue controlar seu apetite. Você consegue entender isso? Olha o que a Mônica escreveu aqui, ó. É verdade, pastor. Minha avó perdeu o apetite dias antes de partir. Meu pai também, né? Você está conseguindo entender? Essa é uma realidade que eu estou falando para você. E todo mundo aqui, em um dado momento da vida, já ficou doente. Em um dado momento da vida, você já ficou doente. E você sabe que quando você está doente, você perde a fome e a sede. Uma pessoa doente, ela não quer comer e ela não quer beber. Por quê? Porque a doença é um dos meios que Deus permitiu acontecer depois que o homem pecou, é um dos meios do tempo do ser humano se acabar aqui na Terra. Ou é por tragédias, ou é por doença, por enfermidades, por problemas semelhantes a esse. Então, quando a pessoa está mal, está doente, está prestes, né? Muitos chegam a ficar prestes a partir, mas não parte, porque o tempo de partir não é aquele. Mas todo mundo aqui já ficou doente e sabe que na doença ninguém tem fome. Na doença ninguém tem sede. Chama uma pessoa doente para comer um churrasco, para você ver se ela vai. Chama uma pessoa doente para ir numa pizzaria, para você ver se essa pessoa tem pique para ir numa pizzaria. Chama essa pessoa doente para ir numa sorveteria contigo, para você ver se essa pessoa vai. Por quê? Porque não tem apetite. Vai fazer o que lá? Vai fazer o que lá? Nada. Não tem o que fazer. Então, quando o ser humano consegue disciplinar o seu apetite, esse ser humano se torna grande perante Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós, todos os meses, entramos em jejum. Todos os meses entramos em busca. Todos os meses entramos em renúncia. E esse jejum, essa renúncia, essa busca, é exatamente para que Deus venha trazer essa disciplina na nossa vida. O primeiro ponto que eu citei, que é conhecer o Evangelho, conhecer a grandeza de Deus, conhecer Jesus, que isso faz um ser humano grande,
O segundo ponto, que é controle da língua, e o terceiro, controle do apetite, o controle da língua e o controle do apetite faz parte do domínio próprio. Faz parte do equilíbrio. Você sabe que Deus entregou para mim e para você a chave da nossa própria vida. Você consegue entender? Quando Jesus, olha aqui, quando Jesus, ele veio aqui a esse mundo, entenda esse mistério aqui, que isso aqui é profundo. Quando ele veio a esse mundo, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia mostra que ele tomou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás. A chave do inferno e da morte ele tomou das mãos de Satanás. E ele, por ser o doador da vida, entregou nas mãos do ser humano a chave da vida do homem e da mulher. A chave da minha vida está comigo. A chave da sua vida está com você. Como assim, pastor? É você que vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Prova que a chave da sua vida está contigo, que é você que determina aonde você vai passar a sua eternidade. É você que diz aonde você quer passar a eternidade, se é com Deus ou se é na perdição. A chave da sua vida está contigo. E dentro da chave da sua vida, estando contigo, o que determina que essa chave está nas suas mãos e que você tem o controle dela é o equilíbrio, o domínio próprio. Todas as vezes que eu perco o equilíbrio, todas as vezes que eu perco o domínio, todas as vezes que eu me perco, que eu falo o que não é para falar, que eu faço o que não é para fazer, eu estou entregando essa chave nas mãos de outro. Por que o diabo usa pessoas para te provocar? O maligno usa pessoas para te provocar, porque Satanás sabe que se você perder o equilíbrio, a chave da tua vida estará na mão de outros. Toda vez que você perde o equilíbrio, você está dando a chave da sua vida na mão de outro. Toda vez que você se desequilibra, toda vez que você se altera, toda vez que você perde o controle, você está entregando a chave da sua vida nas mãos dos outros. Eu estou aqui, um exemplo, pregando para você. Aí, de repente, eu perco o equilíbrio e eu começo a xingar e falar palavrões. Eu estou entregando a chave da minha vida na mão de outro. Por quê? Porque eu perdi o meu equilíbrio. Eu perdi o meu controle. E o jejum, né? O jejum, que é o controle do apetite, juntamente com o controle da língua, é exatamente os dois pontos de partida do desequilíbrio ou do equilíbrio de um ser humano. O desequilíbrio está nesses dois pontos que eu disse, em não controlar a língua e em não controlar o apetite. Quem consegue controlar a língua e controlar o apetite, controla qualquer outra coisa nesta terra. Deixa eu te falar, escuta. Você acha que uma pessoa que consegue controlar a língua e controlar o apetite, essa pessoa consegue controlar o vício do cigarro para nunca mais fumar? O que você me diz? O que você me diz de uma pessoa que consegue controlar a língua e o apetite? Você acha que uma pessoa dessa consegue vencer o vício da bebida alcoólica? Pensa nisso. Pensa no que eu estou te falando. Uma pessoa que consegue controlar a língua e o apetite. Você acha que uma pessoa dessa não consegue vencer a pornografia? Não consegue vencer a imoralidade? Uma pessoa que consegue controlar a língua e o apetite, não existe nada nessa terra que ele não possa vencer. Por quê? Porque o maior descontrole de um ser humano é a língua e o apetite. Quer conhecer um ser humano? Deixa ele com fome. Deixa ele com fome. Você quer conhecer um animal? Deixa esse animal com fome. Deixa um ser humano com fome, deixa um animal com fome. Deixa com sede. Quer conhecer um ser humano? Deixa ele com fome e sede para você ver. Deixa. Deixa um ser humano com fome e sede. Até as criancinhas, quando estão com fome e sede, apronta um berreiro, apronta um griteiro, que se o pai e a mãe não der comida, os vizinhos é perigoso até denunciar e chamar a polícia, de tanto que a criança grita. Você tem uma criança aí na sua casa? Eu estou falando porque nós temos aqui o Claudinei Júnior, deixa ele com fome para ver. Meu Deus do céu, não tem quem aguenta. Dá comida para ele logo, depois nós almoçamos. Dá logo, senão não tem quem vai ter paz nessa casa. Dá comida para ele.
É assim. Chega a hora da janta, se demorar, meu Deus do céu, dá a janta para ele, minha esposa. Depois, nós jantamos. Mas não tem condições, dá a janta para ele. Mas é berreiro. Mas o que é isso, pastor? É da criança, é do ser humano. Nós não gritamos e não choramos e não esperneamos, mas nós ficamos nervosos. Nós ficamos irados. Tem esposas aqui que podem falar com mais clareza do teu marido quando ele está com fome. Tem mulheres, esposas aqui que podem falar do teu marido com fome, dos teus filhos com fome. Mudou a pessoa, se transformou, não é mais o mesmo. Por quê? Porque o apetite identifica que nós estamos aqui nesse mundo, nesse plano terreno. E aí, meu amigo, você está entendendo? E aí entra aquele grande detalhe. Quando eu consigo disciplinar o meu apetite, mudou. Eu sou um homem que sou capaz de controlar qualquer coisa. Um homem que controla o seu apetite e controla a sua língua, essa pessoa consegue vencer a prostituição, vencer o vício do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, da pornografia, da imoralidade, consegue vencer qualquer coisa que vier diante dele e diante dela. Por quê? Porque é a fome que identifica que nós estamos nesta terra. E é aqui que está a grandeza de um ser humano. Conhecer o evangelho, controlar a sua língua e controlar a sua fome. Quem tem essas três práticas é diferente dos demais. Quem tem essas três práticas é diferente dos demais. Não compare um ser humano que conhece o evangelho, que conhece Jesus, que conhece o eterno, com quem não conhece o eterno. Não compare um ser humano que controla a sua língua com aquele que não tem controle. Não compare um ser humano que controla o seu apetite com aquele que não tem controle. Essas três coisas é o diferencial na face da terra. Essas três coisas é o que faz acontecer a diferenciação de um para com o outro. Essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. Você conseguiu entender? Deu para entender esse mistério? Eu vou falar para você aqui agora de uma grande renúncia. Antes de eu falar da grande renúncia, deixa eu fazer uma oração para você. Deixa eu fazer uma oração por ti e eu já vou falar de uma grande renúncia. Fique aqui. Chame mais pessoas aí. Tá baixa essa audiência, hein, gente? Meu Deus, tá baixa essa audiência. Vamos lá, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ó, você quer um conselho da parte de Deus? Não é tão fácil controlar a língua, viu? Não pense você que é fácil controlar a língua. Não é fácil. Mas você quer uma orientação para você controlar a sua língua? Comece a jejuar. Controle primeiro o apetite. E você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você controlar a sua língua. Qual dos dois, pastor, que eu controlo primeiro, a língua ou o apetite? Controle primeiro o apetite, que você vai ver que a língua ficará mais fácil para você controlar. Vai ficar mais fácil. Porque quando você está em jejum, a sua fala, né, a sua língua, ela se torna mais controlada. Porque quem está em jejum não gosta de ficar conversando, não gosta de ficar falando. Então, controle primeiro o apetite e você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você controlar a sua língua. Vai por esse caminho que você vai ver que quando pensar que não, você está controlando os dois e o nome do Senhor está sendo glorificado. Deixa eu orar para você. Eterno, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu estou grato a ti pela vida de todos que estão conosco nessa oportunidade. Abençoe teus filhos e tuas filhas, derrame da tua presença, do teu poder, da tua grandeza e da tua glória, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Baruch Hashem por essa oportunidade. Deus abençoe a todos, Deus te guarde. Eu vou fazer uma oração e encerrar com vocês. O número da conta do ministério está aí na linha do tempo para você nos ajudar no desafio desse mês. Ontem nós começamos a distribuição das cestas básicas, tá? Ontem começamos a distribuição das cestas básicas, tá? Começamos a entregar e vou dizer para você uma coisa aqui, ó. Nós temos 20 famílias adotadas, tá? Que todos os meses nós ajudamos. Só que dentro da igreja entra a irmandade, tá? Entra a irmandade. Você sabia que tem pessoas passando luta e dificuldade?
Entra a Irmandade, pessoas dali, que participam, que comungam da mesma Santa Ceia, que compartilham da mesma palavra, do mesmo Evangelho, passando dificuldade. E percebe-se que nós vamos ter que aumentar essa adoção, que não será mais só 20 pessoas, não. Nós vamos, no mínimo, aí adotar de 30 a 35 pessoas todos os meses, porque está difícil para muita gente. Está aí o número da conta, nos ajude. R$1 para você pode ser pouco, mas para uma família pode fazer a diferença. Ajude com R$1, 5, 10. Mande o seu dízimo, você que tem aí o seu dízimo, manda o seu dízimo. Quem sabe você congrega numa igreja que ela já é própria, é uma igreja própria. Seu pastor é um homem abençoado, que a família dele, todo mundo tem vivido uma prosperidade grande. Manda para cá, nos ajuda para nós comprarmos essas cestas para essas famílias, que eu tenho certeza que Deus ficará muito feliz contigo, porque você está ajudando a matar a fome de gente igual a gente. Você está ajudando a matar a fome de família igual a nossa família. Então faça isso e o nome do Senhor será glorificado, tá bom? Vamos praticar essa fé, não apenas de palavra, mas de atitude também. Não adianta nós pregarmos o amor e não praticar o amor. Pregar vida e não levar vida para aqueles que estão famintos. Faça isso. Tenho certeza que Deus irá te recompensar, tá bom? Eterno, abençoe teus filhos e tuas filhas. Derrame da tua bênção, da tua grandeza, da tua graça sobre a vida de todos. Abra a janela dos céus e faça resplandecer a tua luz sobre a vida de todos que estão nos acompanhando, desde o maior até o menor, em nome de Jesus. E que este propósito que nós estaremos entrando em jejum, que o Senhor venha nos fortalecer, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem por essa oportunidade.